Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo um ótimo dia para todos os irmãos que estão nos acompanhando nesse culto online. Pedindo a direção de Deus para que nessa reunião o Espírito Santo possa ministrar nas nossas vidas. Em cada ato da liturgia desse culto, o Senhor possa se fazer presente. Seja o agir de Deus e não somente o nosso esforço. Que nós, cada um de nós, estejamos aqui posicionados como vasos e o azeite do Senhor sendo derramado sobre as nossas vidas, para que nós possamos expressar aquilo que Deus quer falar com a sua igreja. Amém? Convido você para orar conosco nesse momento, para entregarmos esse momento ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós reconhecemos, Senhor, a sua soberania sobre as nossas vidas, Pai. Nós adoramos o teu santo nome, nós nos dobramos diante de ti, Pai, gratos pelo envio do teu Filho Jesus, para que pudesse morrer pelos nossos pecados e tornar a nossa vida acessível ao Pai novamente, Pai. Pois nós, pelas nossas próprias forças, não éramos dignos de ser aceitados por Ti, Senhor. Porque havia uma barreira do pecado que nos afastava. Mas eis que veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nos limpou, nos redimiu. E hoje nós estamos aqui firmes para celebrar o Teu santo nome, para honrar a Ti na beleza da Sua santidade. Faça-se presente no nosso meio, Pai. E ministre aos nossos corações a Tua palavra. Limpa-nos, Senhor, porque a Tua palavra nos limpa, a Tua palavra nos purifica, a Tua palavra nos endireita, Senhor. Faça morada nos nossos corações, no nome santo de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos para você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 139. Essa mensagem do Salmo 139 tem tudo a ver com a mensagem que será sendo ministrada para a sua vida. Diz assim o Salmo 139: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, Tu conheces. Tu cercastes em volta e pusestes sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu estás ali. Se fizer do Seol a minha cama, eis que Tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me sustentará. Nesse culto, estará sendo ministrado uma palavra que fala sobre a vontade de Deus, fala sobre a agenda de Deus, e fala sobre algumas alterações que podem acontecer nas nossas vidas. Mas com base no Salmo 139 diz: para onde eu for, Senhor, para onde eu for, não tem lugar que eu vá que o Senhor não esteja. Mas se nós nos permitirmos ser guiados pelo Senhor, a mão de Cristo, a mão do Senhor nos guiará, a mão do Senhor nos sustentará. Não importa o que aconteça com a sua agenda, mas permita que o Senhor Jesus fale no teu coração e toque fundo na tua alma. Eu peço que você reserve esse tempo, esse culto, e não se disperse com os afazeres domésticos, não se disperse com as coisas que estejam acontecendo ao seu redor. Reserve um tempo para cultuar ao Senhor. Você que não pode estar na casa de Deus, você que não pode estar no culto presencial, mas reserve esse tempo para que o Senhor fale ao teu coração. Dê valor à palavra de Deus. Trate-a com seriedade que ela merece. Estaremos louvando ao Senhor com o nosso grupo de louvor. Permita que o Senhor fale com você em toda a liturgia do culto, em nome de Jesus.
toda a honra. Declare que a Ele toda a glória, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. Para Ele são Declare todas isso nesta manhã, as querido. coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para
Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está sentindo a presença do Senhor aí? Como é bom poder ouvir a voz do Senhor, sentir a sua presença em nossas vidas. Hoje você teve a oportunidade de acordar, de poder desfrutar desse dia que o Senhor preparou para você. Que você possa ser grato a Deus por isso. Agradeça a Deus, querido. Porque o Senhor tem cuidado de você. Mesmo quando você está com medo, passando por dificuldade, o Senhor, Ele está cuidando de você. O Senhor, Ele fala nesta manhã: eu cuido de você. Não te preocupes, eu cuido de você. Entrega os seus caminhos a mim. Confia em mim e eu tudo farei. Confia no Senhor, querido. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor. Declare esse hino como uma verdade. Receba essa verdade na sua vida nesta manhã. O Senhor, Ele cuida de você. O Senhor cuida de mim. Creia nisso, creia nessa palavra. Aleluia, Jesus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Diga: eu creio, eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, é Deus dizendo: ao teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Porque esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Ele diz: eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa no Senhor. Descansa em mim.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Agora Jesus. nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Fica difícil manter a cabeça dentro de uma sala, sabendo que minha mãe dá duro todo dia para pôr comida na mesa. A minha vontade de aprender sempre parecia maior do que eu tinha ao meu redor. Às vezes eu até lia as matérias, mas parecia que não entrava na cabeça, sabe? Fazia muita falta ter alguém para olhar para mim, para as minhas necessidades e prestar atenção nisso de verdade. Sempre tem alguém para oferecer o caminho mais fácil, mas a minha mãe não me criou para ficar pela rua fazendo coisa errada. Mesmo que às vezes parecesse impossível, eu queria um caminho diferente do que via as minhas amigas seguindo. Hoje eu vou poder abraçar minha mãe no dia da minha formatura, sabendo que fiz o que era certo para dar uma vida melhor para ela. Eu quero muito um dia poder transformar a vida de alguém do mesmo jeito que transformaram a minha. Não tem nada melhor do que poder acreditar em mim e que eu possa escrever meu próprio futuro. A RCCA nasceu com o propósito de transformar vidas e sonhos em realidade, oferecendo aulas multidisciplinares e orientação contábil e jurídica. Queremos ser um braço acolhedor, sermos relevantes à comunidade local, exercendo um cristianismo prático através do amor, que é a identidade dos verdadeiros cristãos. Rede Cristã Céu Aberto. Transformando sonhos em futuro. Paz do Senhor, muito bom dia. Que nós tenhamos um domingo abençoado pelo Senhor. Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui falando da palavra do Senhor, da palavra de Deus. E eu creio que nesta manhã Deus quer falar conosco. Antes eu queria fazer uma pergunta. Como nos comportamos quando Deus muda os nossos planos? Como que nós ficamos, né? Muitas pessoas têm a vida correta, né? Planeja tudo direitinho, tem tudo por escrito, e de repente tudo isso é alterado. Como que nós nos comportamos diante dessa situação? Há alguns testemunhos, né, de pessoas, de mulheres, que tem o sonho de engravidar, e aí ela engravida, compra todo o enxoval, compra os móveis do quarto do bebê, e de repente, passa-se alguns meses, ela perde o bebê, ela sofre um aborto. Como encarar essa situação? Como nós ficamos diante disso? Como entender, como compreender, né? E eu queria te convidar a pensar sobre isso, né? Qual o nosso comportamento quando Deus muda a nossa agenda? E eu quero ler com vocês em Mateus 1,18. Mateus 1,18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Amém? Queria orar com vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós nesta manhã, Pai, clamamos a Ti, Senhor, clamamos a ouvir a Tua palavra, Deus. Senhor, que eu não venha, meu Pai, que eu não venha interferir naquilo que o Senhor planejou para esta manhã, porque nós sabemos que os Teus planos são maiores que os nossos, Senhor. Que através de mim, Senhor, que essa palavra seja transmitida com clareza, meu Pai. Que eu não sei quantas pessoas ela irá alcançar, mas cada lar, cada pessoa que está aqui na nave da igreja, que ela venha falar aos nossos corações de forma clara, meu Pai, e que possamos compreender que é a Tua voz que está falando conosco nesta manhã. Amém? Eu agradeço, meu Pai, pela oportunidade, em nome de Jesus. E eu começo, né, como eu falei em Mateus 1,18, aqui é um caso de José e Maria. Eles estavam prometidos a casamento já, e de repente, Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Como nos comportarmos diante dessa situação, né? Como será que José
se comportou diante dessa situação quando ele viu que a moça com quem ele iria se casar estava grávida? Como você reagiria a isso? Hoje, se você tivesse com tudo pronto para o casamento e de repente a sua noiva encontra-se grávida e que o filho não é teu, como que seria esse comportamento para os dias de hoje? É isso que eu peço que vocês venham refletir nesta manhã. Nós às vezes ficamos muito bravos com coisas menores, coisas pequenas, né? E nós temos que entender que no decorrer da nossa vida, Deus ele vai mudar os nossos planos. Deus ele vai mudar a nossa trajetória. Às vezes você está indo por um caminho que não está sendo correto. Deus vai traçar outros caminhos para você. E como você vai reagir a isso? Porque o nosso coração é enganoso, né? Lá em Salmo 119:9, vamos lá e ler em Salmo 119:9. Como pode o jovem manter-se puro de sua conduta? Aí ele responde: vivendo de acordo com a palavra de Deus, com a tua palavra. Então, trazendo para hoje, eu só consigo me manter firme se eu sou pautado pela palavra de Deus, não pelos meus desejos. Porque os desejos, o coração do Senhor, ele é um coração amoroso. Independente se nós fizermos ou não, Ele vai sempre nos amar. Se nós pecarmos e pedirmos perdão, Ele nos perdoará. Nós muitas vezes não perdoamos, mas Deus sempre nos perdoa, porque o amor dele é infinito por nós. Nós temos que entender que a autoridade de Deus sobre as nossas vidas, ela é uma autoridade infinita. Quando a gente menos entender, as coisas vão mudar, os nossos planos. Aquela mulher que engravidou, que planejou, que fez tudo, e de repente ela perde o bebê. Naquele primeiro momento ela vai sofrer muito, porque ela estava alegre com a presença, que ela vai ter um filho, que ela vai ter alguém. E de repente aquele bebê não está lá. Mas lá na frente, ela vai compreender que os planos de Deus são maiores do que os dela. Então, lá em Provérbios 16:6, a palavra de Deus vai dizer: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Em outra versão, ele vai dizer: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus que tem a última palavra. Então é Deus quem dá a última palavra para as nossas vidas. Mesmo nós não querendo, Ele vai dar. Vai doer um pouquinho, muitas vezes dói muito, muitas vezes a gente fica muito bravo. Tem pessoas que blasfemam contra Deus, procura culpados. Mas se você for buscar na palavra de Deus, você vai entender que os planos dele são maiores do que os nossos. Eu sinto em dizer que aquilo que você planejou este ano, o ano passado, se não for da vontade de Deus, ele não vai dar certo. Eles vão ser frustrados. Porém, se você se focar naquilo que Deus tem te direcionado, você vai ter paz. Você vai ter alegria no teu coração. Por isso que nós temos que ter muito cuidado em nos submetermos a algumas coisas que Deus tem colocado em nossas vidas. Tem situações, pessoas que são colocadas em nossa vida para nós cuidarmos, para nós tratar, para nós discipular, que são planos do Senhor. Porque não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Lembram de Jonas? Deus deu uma ordem para ele e ele escolheu a própria vontade. O que aconteceu com Jonas? Jonas trouxe um super prejuízo para todas aquelas pessoas que estavam ao redor dele. Então, quando você fizer a tua vontade, não a vontade de Deus, você pode prejudicar todos ao seu redor, a tua família, os teus filhos, o teu esposo. Então, procure fazer sempre a vontade de Deus. Não é fácil, mas se você tiver sabedoria e discernimento, e tudo que você fizer, você consagrar ao Senhor, você for lá no teu quarto secreto, falar com Deus, pedir a Ele sabedoria,
com certeza Ele vai te dar a melhor resposta e vai te orientar o caminho certo que você deve seguir. E o que fazer quando Deus muda a nossa agenda, né? O que eu faço? Tem pessoas que ficam totalmente perdidas, né? Nossa, eu não sei o que fazer agora. Eu estava indo por um caminho, eu estava me dedicando tanto naquele trabalho e de repente eu fui dispensado, eu estou desempregada. Qual o caminho agora? Como que eu tenho que seguir? E novamente eu te falo, vai para o secreto, vai ouvir aquilo que Deus tem preparado para você. E naquele lugar que Ele te colocar, mesmo no desemprego, talvez você esteja desempregado hoje, porque tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus e dependem de você. E porque você trabalhava muito, você não tinha tempo para ler a Bíblia, para você ir fazer um evangelismo, para você levar a palavra do Senhor. Então, se você parar para ouvir a voz de Deus, Ele vai te falar. E Deus, Ele sempre provê aqueles que o buscam. Ele sempre ouve aqueles que o buscam, né? Quando Deus mudar a sua agenda, olha para o horizonte e começa a pensar, porque a primeira coisa que a gente começa a fazer é esbravejar, né? A gente às vezes terminou um relacionamento, aí a gente começa a postar no Facebook, no Instagram, falar para todo mundo o que está acontecendo, e aí de repente aquilo, você está indo para um caminho errado, sendo que muitas vezes Deus tem tirado coisas para agregar coisas, porque às vezes nós estamos com a bagagem tão pesada que se não sair coisas, não tem como entrar coisas. E coisas, quando é de Deus, elas trazem paz. Elas trazem paz. E não é pecado estarmos bravos. Não é pecado. Porque estar bravo, estar triste com uma situação, isso nós estamos exercendo a nossa carne, né? Nós somos seres humanos. Então não é pecado. Porque há uma diferença em ser e estar. Você pode estar com raiva, você pode estar bravo. O que você não pode é permanecer. Você não pode permanecer, porque se você permanece, você se torna uma pessoa brava, você se torna uma pessoa indesejada. Então, nós podemos estar, mas não podemos ser. Então, sabemos que aquilo vai passar. Então, tá triste, tá bravo, chora, grita, faz tudo o que você tiver que fazer. Mas isso tem que passar. Em nome de Jesus. Amém? Eu fico pensando assim, provavelmente quando Maria fala para José, né, que ela está grávida, e aí José deve pensar assim, mas como assim? Como assim grávida, né? Porque a gente sabe a história, né, pela Bíblia. Então a gente contando, lendo a Bíblia, contando, é uma situação. Mas vamos nos colocar no lugar de José. Como assim? A Maria na época tinha por volta de 15 anos, José deveria ter quase 40 anos, então uma diferença muito grande, e de repente ela grávida. Então realmente eu imagino que naquele momento ele deve ter ficado muito bravo. Ele deve ter pensado, por que ela fez isso comigo? E a primeira coisa que vem é traição, é desonra. E José, ele ficou muito triste. E naquele primeiro momento eu entendo que provavelmente ele quis acabar com tudo. Não vou querer mais. Imagina a vergonha para aquela época. Uma moça que prometida a casamento virgem, de repente ela me aparece grávida. Então assim, mas sabe o que é lindo? É que José, ele vai refletir. Na Bíblia fala que José foi refletir. Ele não falou nada de início. E é o que eu entendo que isso sirva para nós, para mim mesmo, tem me ajudado bastante. Naquele momento de tribulação, de muita raiva, de tristeza, se a gente fala tudo o que tem vontade, nós vamos magoar. Nós podemos perder pessoas, perder coisas, podemos causar um dano muito grande na mente, né? Porque nossas palavras, ela tem força. E eu tenho aprendido a me calar. Mesmo diante as adversidades, há muita tribulação.
E Deus tem me confortado, porque Ele coloca no meu coração: depois da tempestade vem a calmaria. E é assim mesmo. Quando a gente age com a nossa raiva, com aquilo que a gente está sentindo no momento, a gente pode falar coisas que vai ferir, machucar, mas quando a gente não fala, que a gente se cala e ouve a voz de Deus, Ele traz paz ao nosso coração. Quando Deus mudar a sua agenda, mudar os seus planos, e nada combinar com aquilo que você desejou, com aquilo que você queria para a tua vida, sabe o que você tem que fazer? É um conselho. Sufoca a tua alma. Porque se tudo que você queria, tudo que está acontecendo é o contrário, sufoca a tua alma, porque aí você vai ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que José foi refletir antes de abrir a boca e começar a falar, tirar conclusões. E ele até pensou em defender Maria, porque ele foi pensar, né? E aí, quando ele foi orar à noite, o anjo do Senhor veio falar com ele. E lá em Deuteronômio 22, 24, vai dizer que havia uma lei de Moisés, que quando havia casos de adultério, eles levavam os dois, tanto o homem contra a mulher, até a porta da cidade e os apedrejavam até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro, e o homem, porque desonrou a mulher do outro. E eles eliminavam o mal do meio deles. Então, José já imaginou: se eu fizer algum escândalo, brigar, isso pode acontecer com Maria, ela pode ser apedrejada, ela pode morrer. Então, ou seja, quando ele parou para pensar, ele conseguiu entender o que poderia causar se ele fizesse algum tipo de escândalo. E naquela época, para os judeus, quem traía no casamento merecia pena de morte. Hoje é diferente de hoje, né? Hoje as pessoas se separam, divorciam, dividem os bens, enfim, se casam de novo, né? Mas antigamente não. Antigamente era, se ensina ou não, adulterou, era pena de morte. Então eram leis muito severas, né? E José, se ele quisesse, ele poderia, né, usar essa lei para poder fazer tudo aquilo com Maria, né? E supostamente com quem a Maria estivesse, né? Mas graças a Deus. E nós podemos ver que José, mesmo com muita raiva, né? Ele tomou todos os cuidados. Ele foi realmente refletir, buscar em Deus. E é o que eu falo hoje, né? Como algo que acontece, que está acontecendo comigo, né? Que eu acho que o cristão, ele tem que estar todos os dias buscando conhecimento, buscando sabedoria. E eu tenho pedido muita sabedoria para Deus nessa área, né? De eu poder aprender a me calar, a reagir de forma com calma, depois de ter parado, pensado, refletido. Som. E Deus sempre fala conosco, né? Lá em Jeremias 29:11, Deus vai dizer o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Deus nunca vai mudar a sua agenda para te matar. Mas nós temos que entender que a nossa sabedoria, ela é limitada diante de Deus. Nós somos limitados, nós não compreendemos nada. Mas passa-se um pouquinho de tempo, Deus vem falar conosco. Mas eu vou provar para vocês que está na Bíblia, que Deus fala conosco. Está lá em Amós 3:7. Amós 3:7. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus servos e profetas.
Amém? Então, Deus, ele está falando conosco. Ele não vai fazer nada sem nos revelar antes, né? Quando Deus, ele altera a nossa agenda, e eu me submeto a ser servo e profeta, ele vem até mim e constrói paz no meu coração. Então, Deus, ele muda, para ele mudar a tua agenda, ele vai revelar os servos e profetas. O quanto nós temos sido servos e profetas. Mas saibam que os servos e profetas, antes de tudo, eles têm ouvido a voz do Senhor, eles têm ouvido a voz de Deus, eles têm buscado na palavra. Então, quando um profeta vem falar com você, você pode ter certeza que a boca de Deus está falando com você. Creia na palavra, receba no teu Espírito Santo. Amém? O problema é que quando Deus muda a nossa agenda, e nós começamos primeiramente a quê? Murmurar, né? Nós começamos a murmurar, a não aceitar, a reclamar de tudo, porque o meu trabalho é muito ruim, eu preferia não estar trabalhando, porque esse trabalho eu ganho muito pouco, e muitas vezes as pessoas nem trabalho têm. Outras, porque o meu só reclamam do marido, e reclama de tudo. Filhos que reclamam dos pais. E quando a gente entra nesse caminho de murmuração, de reclamar de tudo, nós estamos dando legalidade para Satanás. Nós estamos dando legalidade por inimigo cirandar nas nossas vidas. Porque as nossas palavras, os nossos pensamentos, eles têm força sobre nós. Então nós temos que mudar essa ideia. Mudar essa ideia e começar a nos apoiarmos na palavra de Deus. A buscar aquilo que nós desejamos em jejum e oração. E se não for de Deus, Deus vai mudar os seus planos. Deus vai mudar a sua rota. Amém? E como eu falei aqui em Amós, né? Deus, ele vai revelar os planos dele aos servos e aos profetas. Mas sabe por que muitas vezes nós não ouvimos o que Deus tem para falar conosco? Porque nós estamos muito atarefados. Nós estamos muito preocupados com nós mesmos. Tem lá no livro de Jó, fala que Jó, ele derrubou o seu cativeiro quando ele orou pelos seus amigos. Então, quando a gente deixa de murmurar, a gente deixa de reclamar de tudo, e a gente começa a buscar aquilo que nós precisamos em Deus, além dele falar, ele vai realizar o que nós precisamos. Muitas vezes, tem pessoas que acham que ela só vai, que Deus está ouvindo ela quando ela tem tudo aquilo que ela quer. Quando Deus fala, quando a pessoa tem bens, casas, carros, tudo que ela precisa, ela acha que ali, algumas pessoas acham que ali está tudo bem. Mas será que está tudo bem quando você não tem nada? Quando aparece aquele caroço, aquele câncer, quando aparece aquela doença, quando você perde o seu emprego, quando você perde um ente querido. Será que nesses momentos você consegue compreender que há um propósito de Deus para tudo isso? Será que nós conseguimos compreender? Porque eu falo, né, por todos, mas por mim também, né? Porque muitas vezes é tão difícil compreender. Aquele exemplo que eu usei da mulher que perde o filho, né? Eu tiro por mim. A minha primeira gestação, eu queria muito engravidar. E eu realmente, quando eu soube que estava grávida, eu preparei enxoval, eu fiz muita coisa, fiquei com muita expectativa. E de repente, eu perdi aquela gravidez. E naquele momento, eu me senti, sim, eu me senti triste, brava. Por que estava acontecendo comigo? Por que todo mundo tinha filho e eu não podia ter? Então, assim, naquele momento, a gente precisa chorar. A gente precisa, quando um ente querido teu morre, você precisa chorar. Nós precisamos chorar, nos esbravejar, mas aquilo tem que passar. E nós temos que criar um ambiente para ouvir a voz de Deus. Não tem como você ouvir a voz de Deus sem você parar para meditar na palavra, sem você dobrar os seus joelhos, sem você orar. Não tem como você ouvir a voz de Deus. E sabe o que aconteceu? Lá vamos ver Mateus 1, 21. Mateus
18, 21. Ah, não, Mateus 1, 21 mesmo. Peraí. O anjo falando para José, né? Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que lindo. Deus, ele está honrando José. Ele não fala o nome do bebê para Maria, quando ele fala que ela vai engravidar. Mas ele fala para José. Isso é Deus honrando José. Ele que vai dar o nome da criança. O que Deus está falando nessa passagem, falando para José, né? Eu mudei os seus planos. Não é o que você queria. Não é o que você sonhou. Não é o que você planejou. Eu baguncei a sua vida. Mas essa criança vai nascer. E eu quero que você se comprometa com essa criança. Olha que coisa mais louca, né? José, sem saber de nada, assim, você vai criar essa criança, porque eu quero. Deus fala para ele, eu preciso que você cuide dessa criança. E será que nós somos capazes de nos comprometer com algo que não está nos nossos planos? Será que você consegue se planejar, que você consegue se comprometer com algo que não era o que você queria? Muitas vezes a gente não gosta, né? Tem muitas pessoas que não gostam do trabalho que faz, não gostam. Mas quando Deus te insere em algo, numa obra, muitas vezes a gente reluta, né? Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Mas quando você for fazer, faça com o teu coração aberto. Se Deus tem um chamado para a tua vida, se comprometa com esse chamado, porque você pode ter certeza que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Ou como eu falei, né? Ou será que nós só conseguimos nos comprometer com aquilo que nós queremos e tudo acontece, né? Deus, eu quero uma casa, eu quero um carro. Tudo que você quer chega e aí você fala, não, eu estou bem com Deus, porque está tudo dando certo. E quando tudo não está dando certo, né? José estava lá naquela situação, ele tinha a festa do casamento, os convidados, todo mundo, e aí de repente ele fala, meu Deus, Maria grávida, o que eu vou fazer com tudo isso? Porque eles planejaram, né? E os casamentos antigos não era igual hoje. Hoje a moça e o rapaz se conversam, se aceitam, um pede o outro em namoro, resolve ali e depois comunica a família. Naquele tempo não, a família inteira conversava primeiro, os últimos a serem comunicados eram os noivos. Então imagina o tamanho dos preparativos para esse casamento. Geralmente duravam 3 dias, 2 dias, 3 dias. A festa de casamento eram muitos dias, né? Não é igual hoje. Mas foram planos que foram mudados, né? E aí Deus fala para José, né? Eu quero que você se comprometa com este menino. Ele será o libertador. Ele será o salvador do mundo. Gente, imagina a responsabilidade de José. Cuidar do salvador do mundo. E aí a gente pensa assim, né? Que Deus falou para José, olha, tô te mandando um menino e ele é o super biônico. Ele vai vir como um bebê que solta raios e tudo que ele falar vai acontecer. Não foi desse jeito. Jesus veio como um menininho, um bebê de carne e osso. Ele mamou no seio de Maria. Ele fez xixi. Ele fez cocô na fralda. Ele foi um bebê como os bebês de hoje. Ele foi um ser humano como nós. Então, assim, imagina, o salvador do mundo, né? Então, com certeza José pensou que seria algo, mas sim, foi algo extraordinário, mas não do jeito que ele pensou. Não é verdade? E José só tinha que se comprometer com aquele bebê e cumprir com a promessa. A promessa que Deus tinha para ele. Porque ele confiou na palavra do Senhor. Ele confiou que o que Deus falou para ele, que aquele menino seria o salvador do mundo. Então, ele só tinha que se comprometer com o menino e com a promessa. A promessa que Deus fez para José. Quando nós somos servos e profetas, Deus vai sempre, o tempo inteiro, falar conosco. Vai sempre dizer tudo o que Ele está fazendo. E tudo vai passar, né? Deus vai falando com você, vai falando, e aquilo vai trazendo paz para o seu coração, vai trazendo calmaria. E muitas vezes, prestem bem atenção, muitas vezes a gente pensa que está inserido no propósito, a gente pensa que está fazendo tudo o que é correto diante do que Deus preparou para nós, mas não.
Sabe por quê? Não traz paz ao coração. Quando não trazer paz ao coração, quando você ficar aflito, quando aquilo não te fazer bem, não é de Deus. Porque tudo que Deus faz traz paz ao coração. Então, isso é algo que nós não podemos esquecer. Se você não estiver no propósito, se você não estiver inserido naquilo que Deus tem para a tua vida, não traz paz ao coração. Amém? Deus falou com ele assumiu Maria como esposa, criou Jesus. E ele não ligou para a opinião de ninguém. Por que eu falo isso? Porque se naquela época José fosse se importar com o que as pessoas estavam falando, ele não teria se casado. Porque provavelmente, né? Imagina o que queriam pensar, queriam falar. Outro detalhe importante é que José, quando casou com Maria, quando o rapaz casa com a moça, ele teria uma noite de núpcias com Maria, né? E José teve que abrir mão disso também. E será que nós conseguimos abrir mão daquilo que nós temos direito por algo que Deus tem falado ao seu coração? Será que você consegue abrir mão de ter algo muito grande? De ter uma casa muito grande para morar numa casa menor? De ter um carrão para ter um carrinho? Mas para você fazer a vontade de Deus? Será que você tem essa... Você consegue isso? Consegue se importar com isso? E quando nós estamos submetidos à vontade de Deus, as bênçãos do céu são liberadas para nós. E são riquezas espirituais que nós vamos adquirindo com o passar do tempo, com a nossa caminhada, com a nossa fé. Nós vamos adquirindo bênçãos espirituais. O que são bênçãos espirituais? É você ser uma pessoa que as pessoas veem Cristo em você. Como é bom estar perto daquela moça, como é bom estar perto daquele rapaz. Como ter uma alegria. Então, não precisa você ser rico, você ter tudo, mas basta você ter o Espírito Santo de Deus. Que você vai ser uma pessoa que as pessoas vão olhar, vão querer ficar perto, vão querer ouvir o que você tem para falar. E você vai espelhar realmente Deus. As pessoas vão ver Cristo em você. Amém? Quando Deus altera a sua agenda e você não consegue digerir o que está acontecendo, e você fala, meu Deus, por quê, né? Por quê? Nós somos muito falhos nisso, né? Primeira coisa que a gente quer saber é por quê. Mas na Bíblia estão todas as respostas. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Em Mateus 1:22, é onde José abraça a causa da criança. Deus fala a José o que ele disse aos profetas. Vamos ler em Mateus 1:22. Mateus 1:22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará luz a um menino, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E aí Deus fala para José assim: ei José, eu baguncei teu casamento, eu baguncei a tua vida, os teus projetos, eu deixei você nervoso no começo, mas eu vou te explicar uma coisa, José. José, isso é maior do que o seu casamento, é maior do que a tua agenda, é maior do que os teus planos. Tudo isso é maior para a tua vida. O que eu tenho para você é maior para a tua vida do que os teus planos. Apenas confia em mim. José queria apenas se casar, ter filhos, ser um bom carpinteiro, que é o que ele era de profissão, né? Mas os sonhos de Deus para José eram muito maiores. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus prepara para aqueles que o amam. Olha que coisa mais linda. Nós não podemos imaginar. Nós não podemos imaginar aquilo que Deus tem para nós, preparado para nós. Há algo muito grande para quando nós obedecemos a palavra de Deus.
E uma das coisas que mais Deus se agrada conosco é a nossa obediência. Quando nós obedecemos, quando nós cumprimos com aquilo que... as pequenas coisas, né? Porque nós somos carnais, né? Somos falhos. Nós não conseguimos cumprir com tudo. Mas quando nós cumprimos e obedecemos nas pequenas coisas, Deus se agrada tanto conosco. O que Deus tem para nós é bem diferente do que nós preparamos, pensamos. E muitas vezes Deus está realmente tentando falar com cada um de nós. E nós não paramos para ouvir, né? A gente só pensa nas coisas ruins, né? Por que eu fui demitido? Por que eu perdi aquela criança? Por que aquela irmã brigou comigo? Por que hoje eu não, sabe, não consigo, tô doente? E a gente consegue só murmurar, só murmurar. E aí nessas murmurações o tempo vai passando e nós não vamos conseguindo compreender os sonhos de Deus, os sonhos que Deus tem para nós. E eu queria te falar algo que é muito importante. Quando os teus planos entrarem em conflito com os planos de Deus, fique com os dele. Amém? Eu vou repetir. Quando os teus planos entrarem em conflito com os planos de Deus, fique com os planos de Deus. Amém? O mais lindo de tudo é que José obedeceu de forma imediata. Então, Maria falou para ele que estava grávida. Ele foi dormir. O anjo veio, falou com José. E de imediato ele já tomou Maria como esposa. Ele casou com a Maria. Ele fez tudo aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. Então ele não foi rodar primeiro. Foi murmurar, chorar, brigar. Se ele tivesse feito isso, talvez ele iria passar mais tempo no deserto. É isso que acontece com a gente. Quando a gente esquece de fazer o que é certo, mudar o roteiro. Deus mudou o roteiro, então Deus está mandando para a esquerda, vai para a esquerda. Porque se Deus mandar para a esquerda e você continuar reto para a direita, você vai para a direita, vai voltar, vai para a esquerda, vai voltar, até voltar para o caminho certo. Então você vai passar muito tempo. Que foi o que aconteceu em Gênesis, quando na Terra Prometida, que eles ficaram 40 anos rodando. Era para fazer em poucos dias, ficaram 40 anos, porque não fizeram aquilo que Deus tinha colocado no coração de Moisés. Então não obedeceram. Então o tempo vai passar. Pode ser que você fique velho e você não vai conseguir chegar no teu propósito. Por quê? Porque o tempo da murmuração e de reclamar, de brigar, de ficar se apegando em coisas pequenas vai ser muito maior do que o caminho mais estreito, o caminho mais fácil, que é aquele que Deus está te colocando. Então nós temos que buscar mais de Deus para ouvi-lo, né? Buscar mais a palavra de Deus. José dormiu com uma agenda, acordou com outra, seguiu aquilo que Deus tinha colocado para ele. E José entendeu por que Maria estava grávida e que ele tinha que tomar como esposa. E vamos lá em Mateus de novo 1:24. Mateus 1:24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como esposa. Então, ele sonhou, o anjo falou com ele, ele já acordou e tomou Maria como esposa. Então ele não ficou questionando, então Deus, vamos lá, peraí, para mim aceitar Maria, eu vou ter que ter umas condições, vai ter que ser assim, assim, assim. Não, ele não questionou Deus. E aquilo que eu falei, né? Quando você não obedece, né? Você não tem dificuldade em entender, você vai passar mais tempo, você vai estar adiando os planos de Deus para a sua vida, né? Obedeça a Deus, independente da fase que você tiver. Obedeça a Deus. Levanta, começa a servir a Deus, começa a orar. Nós sabemos que a nossa alma ela é preguiçosa. Nossa alma ela é preguiçosa mesmo. Muitas vezes nós inventamos. Ai, mas hoje eu estou cansado. Ai, mas hoje eu não estou com vontade. Ai, eu não senti de Deus. Ai, eu não senti no meu coração. Eu não senti no meu coração de doar. Eu não senti no meu coração de evangelizar. Ai, eu não senti de Deus de cantar hoje. Gente, isso não existe. Isso não existe. A nossa alma ela é lenta. Então, ou nós tomamos a decisão, nosso corpo tem que tomar a decisão pela nossa alma. Nós temos que colocar ela no lugar. Amém?
Porque senão a gente nunca vai ter vontade. O inimigo, ele faz de tudo pra gente não sentir vontade de acordar cedo, pra vir pra igreja. Faz não ter vontade de joelhar, meu joelho dói. Então assim, sufoca a sua alma, sufoca a tua alma. Vai buscar Deus. Amém? E mesmo que haja confusão entre a nossa alma e o nosso ouvir, seja perseverante. Busca em Deus. Se comprometa com a palavra de Deus, né? A palavra certa é essa. Nós temos que nos comprometer em fazer a obra de Deus. Muitas vezes a gente não tem ministério na igreja, não participa de nada, mas nós somos, a partir do momento que você aceitou Jesus como seu Salvador, Ele fala na palavra, ide fazer discípulos. Então, em qualquer lugar que você tiver, você pode falar de Deus, você pode evangelizar, você pode falar do que Jesus fez pela tua vida, falar o teu testemunho, porque o nosso testemunho ele é muito forte. E não permita que os planos de Deus sejam a razão da sua destruição. Muitas vezes, a gente está ali, às vezes, passando por algo que é plano de Deus para a tua vida, e aí tem muita gente que fala, não, mas eu não quero isso para mim. Não, Deus me colocou para fazer, mas eu não vou fazer porque está muita carga, muito peso, e aí muita gente desvia da palavra, desvia da igreja, não quer mais, porque acha que a carga está pesada. Mas é aquilo que eu falei, os planos de Deus, tudo que for de Deus para a tua vida não vai trazer carga, não vai trazer peso. Então o que você está fazendo não era de Deus. Então não confunda as coisas, não coloca Deus como o destruidor da tua vida espiritual. É você que está fazendo errado. Então procura saber aquilo que Deus tem para a tua vida, porque aquilo que é para a tua vida vai te trazer paz. Amém? E você tem que entender que Deus está no comando de tudo. Ele está no comando da tua vida, porque Ele pagou um preço. Ele pagou o preço para isso. Então, o que você fizer em nome dEle, o que você fizer em nome de Jesus, Ele vai te defender, Ele vai abraçar a tua causa. Então, em nome de Jesus, seja servo, seja um profeta do Senhor. Amém? E quem se casa, né, como eu falei aqui, quem se casa, quer uma lua de mel. Mas vamos ler lá em Mateus 1:25? Mateus 1:25. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. E aí, né? Você tem coragem de abrir mão do direito que você tem para viver os sonhos de Deus? Foi o que José fez, né? Ele casou, ele teve que esperar os 9 meses, a quarentena, para depois ele tomar Maria como esposa. Olha que coisa mais linda, olha o que José esperou. Mas depois José teve formou a família, teve os filhos, mas realmente o que Deus falou para José, o que está sendo gerado nela salvará o mundo. Então era algo muito maior, era algo muito grande, e valia a pena o sacrifício de José, né? Muitas vezes, aí fica imaginando, José lá mal casou, a Maria já engravidou, né? E as pessoas devem ter zombado, né? Nossa, mas mal casou, já está grávida, será? E zombando. Quantos de nós somos zombados, né? Nossa, mas pleno domingo de manhã, estão lá na igreja. Nossa, mas estão na vigília, viraram à noite. E esses crentes? E esses tá? E quantos de nós somos zombados pelo que nós seguimos? Pelo aquilo que nós acreditamos? Quantos de nós? Quanto você tem sido zombado, que você tem sido caluniado pelo aquilo que você serve? E Jesus fala, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus não fala que vai ser fácil. Jesus fala para os discípulos, não vai ser fácil. E o que aconteceu com os discípulos, né? Como foi a causa da morte de cada um deles? Foi muito triste, mas eles morreram defendendo a causa de Deus. Paulo morre de cabeça para baixo, da pior forma possível, mas até o último momento defendendo a palavra de Deus. E com nós não vai ser diferente. Então nós muitas vezes vamos ser caluniados, zombados, mas nós estamos defendendo a causa de Cristo. Nós estamos defendendo aquele que morreu também da pior forma possível, veio para nos libertar de todo o pecado, de todo o sacrifício. Então, por que não também? Então, nem sempre vai ser flores, vai trazer paz ao coração. Estevão também morreu da pior forma possível, morreu apedrejado, mas ele dizia,
eu sinto a minha alma voando como um anjo. Ele estava com a alma em paz, o coração dele estava em paz, mesmo sofrendo. Então, se você estiver sofrendo alguma calúnia, algum apedrejamento contra a igreja, contra aquilo que você serve, saiba que quem te justifica é o Senhor. Deus te justifica. Amém? E com o passar do tempo, as coisas vão se encaixando, né? Que foi o que eu falei. José casou, teve os seus filhos, soube obedecer a Deus no tempo correto, né? E José permitiu que Deus realizasse o próprio sonho, né? Nele, porque o sonho de Deus foi o quê? Foi Jesus. Então José participou disso. Que coisa mais linda, né? José ter participado, foi o pai, foi ele que criou Jesus, aquele que nos salvou, que salvou o mundo. Olha que grandeza. Acredite que Deus tem plano para todas as áreas da sua vida. Deus, ele enxerga o nosso hoje, o nosso amanhã, ele enxerga o nosso passado. Então, ele tem um plano para cada área da nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos, mas ele está te preparando. Muitas vezes você está numa tribulação no casamento, mas Deus está te preparando para você trabalhar com casais. Muitas vezes você está cuidando de crianças, Deus está te colocando no ministério infantil. Você vai cuidar de crianças em outros lugares. Você vai ser um missionário. Você vai cuidar de jovens. Você vai cuidar de mulheres. Você vai cuidar de idosos. Então, cada fase da nossa vida é Deus nos preparando para sermos soldados, guerreiros na batalha. Amém? E nós estamos falando quando Deus muda a nossa agenda, né? E eu creio que assim, confia no propósito de Deus. Muitas vezes vai doer, você não vai enxergar aquilo acontecendo naquele momento, mas confia no propósito de Deus. E para finalizar, eu queria te dizer o seguinte: mesmo na adversidade, tudo aquilo que você planejou não estava de acordo com a agenda de Deus. Não estava de acordo com a tua agenda. Mas se estava de acordo com a agenda de Deus, paga o preço. Paga o preço que José pagou. Porque José foi abençoado. Deus ficou tão feliz com a obediência de José. E o louvor que nós iremos cantar é que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Então, em meio a essa pandemia, nós temos que ficar longe de pessoas que gostamos, ficarmos dentro das nossas casas. Muitas vezes não podemos visitar nossos pais, mas faça uma mensagem de vídeo. Ore por ele, ore pelos enfermos, para os enlutados. Não vamos olhar somente para o nosso umbigo, olhar somente para nós, para aqueles que estão ao nosso redor, mas vamos levantar um clamor pela nossa igreja, pelos nossos amigos, pelas pessoas que estão enfermas, não só também no nosso meio, mas nos hospitais, pelo mundo. Tem pessoas sofrendo demais e que não têm o conhecimento da palavra de Deus, pessoas que estão morrendo e não têm o conhecimento da palavra de Deus, porque não tem ninguém para levar uma palavra de Deus. Use os seus instrumentos, use o seu celular, a sua câmera, manda essa live para alguém, ore junto com ela, creia que nas pequenas coisas Deus estará te usando. E se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Amém? Eu quero fazer uma oração, mas antes de qualquer coisa, eu quero te pedir para você pensar no que eu tinha falado, para vocês refletirem. Quando os teus planos não estiverem de acordo com os de Deus, fique com os dele. Fique com os dele e pague o preço. Amém? Amém. Tem mais um louvor. Nós vamos ouvir agora a marca da promessa. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluias. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Quantos de nós fomos chamados por um propósito? Cada um de nós temos um propósito nessa terra. Amém. E às vezes as pessoas nos veem, nos observam e às vezes acham que somos diferentes, ou às vezes julgam-nos, achando que somos melhores em algumas coisas, ou por se comportar de maneira diferente em determinadas situações.
Mas não porque queremos ser melhor do que ninguém ou porque somos melhores do que alguém. Não. É porque nós temos Cristo em nós, temos a marca, temos o diferencial, temos aquilo que foi colocado em nós, o Espírito Santo da verdade. E às vezes as pessoas não conseguem nos interpretar, não conseguem nos entender, e às vezes fazem julgamentos ao nosso respeito, achando que queremos ser ou queremos aparecer, mas não. Tudo isso é reflexo do Senhor em nós. E que nesta manhã você possa entender e compreender que cada um de nós temos a marca. Você tem a marca, o Senhor te chamou, te escolheu, te separou, colocou a marca. Você é diferente, não adianta, as pessoas podem não aceitar, podem não querer aceitar, mas você é diferente. Você é um crente, você carrega o DNA, você carrega a identidade de Cristo. E Cristo, quando Ele passava, Ele caminhava, Ele exalava um cheiro diferente, Ele exalava obras, frutos diferentes. E os judeus, os escribas, os doutores, que eram judeus, que conheciam a lei, conheciam os mandamentos, eles até obedeciam, praticavam, mas neles não tinha diferença. Porque a diferença não é na religião, não é no praticar, não é a religião, nada disso. A diferença está no Espírito Santo. E quando o Espírito Santo habitar em você, no seu coração, na sua vida, você vai ser diferente. Você vai fazer a diferença. Então que nesta manhã você receba essa palavra, a palavra da marca. Que você seja marcado por Cristo, que você faça a diferença. Oh, aleluia! Eu tenho a marca da promessa. Você que tem a marca da promessa, cante conosco. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Oh, eu tenho a marca da promessa. Tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir.
Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Te convido a cantar este hino juntamente conosco. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Adoro o Senhor. Ele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Glória a Deus, aleluia. Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, Aplaude o Senhor, Ele é digno de honra. porque Ele é Deus, porque Ele é misericordioso, porque Ele é poderoso, porque Ele pode mudar a sua história, mudar o teu contexto de vida. E Ele quer te salvar. Maravilhoso, Quero agradecer. maravilhoso teu Estamos chegando ao final dessa reunião. Quero agradecer a cada um que está acompanhando esse culto online, sabendo que a graça do Senhor foi derramada sobre a sua casa, foi derramada sobre a sua vida. E essa mensagem que foi ministrada sobre a vontade de Deus, para que você saiba, para que você coloque a sua vida nas mãos do Senhor, para que Ele possa te sustentar. Aleluia.
A palavra de Deus no Salmo 91 diz que mal nenhum chegará à tua tenda se você confiar no Senhor. Glória a Deus. Porque Ele te cobrirá com as tuas mãos. E debaixo das suas asas você estará seguro. Oh, aleluia. Engrandecido é o nome do Senhor. Querido amigo, você que ouviu essa palavra, Deus constrangeu o seu coração. Você que não tem compromisso com nenhuma outra igreja, e você muitas vezes que está parado, ou você que ainda não caminhou, nunca tomou a decisão de caminhar com o Senhor, nós queremos convidar você para tomar uma decisão. Venha fazer parte dessa fileira. Venha estar debaixo da vontade de Deus. Junte-se a nós. Nós somos pequenos, somos o pequeno exército de Gideão, mas nós somos valentes, porque nós temos o Senhor como nosso general. E nós queremos chamar você para essa causa. Se Deus falou no seu coração, se o Espírito Santo tocou no seu coração, entre em contato conosco. Você pode dar um sinal aí pelo chat. Se você não se sentir tão tranquilo e quiser entrar em contato conosco, você pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp. E nós convidamos você para vir até a nossa igreja também nos cultos presenciais. O nosso culto presencial é todo domingo às 10 horas da manhã. Você será muito bem-vindo, muito acolhido pela nossa igreja. Nas quintas-feiras nós temos o nosso culto, por um período determinado ainda, nós estamos fazendo o culto gravado nas quintas-feiras. Então o nosso culto na quinta-feira é gravado e você assiste online através do YouTube às 20 horas. Venha conhecer a RCCA, entender toda a programação, a visão da igreja. E se o Senhor tocar no seu coração, desde que você não tenha compromisso com outra igreja, você será muito bem-vindo. Venha nos conhecer. Entre em contato conosco. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Desejar uma semana de bênção na sua casa, uma semana de bênção na sua vida. Amém? Pai de amor, Deus poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é Deus na nossa vida. E nós queremos ter um relacionamento contigo tão afinado, Senhor. Que se as coisas acontecerem, o Senhor continuará sendo Deus para nós. Se as coisas não derem certo do nosso ponto de vista humano, nós sabemos que o Senhor continua sendo Deus. Nada, Pai, nada pode alterar a sua relação conosco, Senhor. Mas para que isso aconteça, Pai, nós não devemos ser conduzidos pela nossa própria força humana. Nós queremos a presença do Teu Espírito Santo no nosso coração. Nós queremos a presença do Teu Espírito Santo na nossa vida, para que nós sejamos igual o apóstolo Paulo, para que nós sejamos igual Silas, que mesmo diante da situação adversa, mesmo estando na prisão, eles estavam louvando ao Senhor de madrugada. Ó Senhor, isso é loucura aos olhos humanos, mas é o poder de Deus expresso na nossa vida, Senhor. Nós queremos sentir esse poder, nós queremos sentir, Senhor, o Teu revestimento cotidianamente, Senhor. Senhor, que nós sejamos como Paulo, que nós sejamos como Silas, Pai, que nós sejamos destemidos, Pai. Ó Pai, que nós empunhemos a bandeira do Evangelho aonde quer que estejamos, Pai. Que em nossa vida, Senhor, brilhe, Senhor, o brilho do Espírito Santo. E aonde quer que nós cheguemos, ó Pai, o espírito mal, o príncipe das trevas bata em retirada, Senhor, pois ali chegou uma autoridade do Espírito Santo, ali chegou uma autoridade, um defensor da causa de Cristo, Pai. Por isso, Pai, nós pedimos o Teu revestimento. Nós queremos, ó Pai, pedimos uma semana abençoada na vida de cada irmão. Aquele que sentiu o seu coração constrangido, Pai. Não permita, Senhor, que o inimigo venha roubar a boa semente que foi plantada, Pai. Não permita, Pai, mas que o Teu Espírito Santo venha dar a germinação correta, Pai, nesse solo, Pai. Para que frutifique, para que enraize, Pai. E essa pessoa possa fazer parte do Teu reino, Pai. Fazer parte da Tua causa, no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, e a igreja diz amém. Amém. Louve ao Senhor em nome de Jesus. Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir. Fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for,
Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe a cada um. Tenha uma semana de vitória em Cristo Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém.